Pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, dia 10 de agosto de 2020, damos início às nossas atividades assíncronas nessa retomada das aulas. Nossa disciplina de estática e resistência. Ah, Hoje nós faremos uma breve revisão sobre um assunto que nós tratamos enquanto nós estávamos ainda com aulas presenciais. Faremos uma breve revisão sobre decomposição e composição de forças. Então imaginemos a seguinte situação, né? Nós temos aqui uma força, um vetor chamado de vetor F, né? Uma força F, e esse vetor, essa força, ela possui componentes que nós chamamos de componentes cartesianas, né? Então, se nós lembrarmos do plano cartesiano, ele é composto pelo eixo x e pelo eixo y, né? Então, essa força aqui F, ela pode ser decomposta nas respectivas componentes cartesianas dela. Então, ela tem uma componente em x, que a gente vai chamar de Fx, e uma outra componente em y, que a gente vai chamar de Fy. E aí o que a gente vai fazer? A partir disso, a gente vai buscar aí uma figura que para a gente é muito comum, muito conhecida, que é o triângulo retângulo. Como que eu faço para sair dessa situação aqui, em que eu tenho três vetores, e chegar na formação de um triângulo retângulo, que para a gente é bastante interessante? Então, esse vetor Fy aqui, eu posso deslocar ele, né? Eu posso movimentar ele, posso mudar ele de posição, desde que a intensidade, a direção e o sentido dele continuem os mesmos, né? Então, se eu tiro esse vetor dessa posição aqui e trago ele aqui para frente, ó, que é o que é mostrado nessa figura aqui da direita, então eu consigo movimentar ele sem mudar as características dele, ou seja, ele continua tendo a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, e consigo formar então a figura que para mim é tão conhecida, que é o triângulo retângulo, tá? Uma vez formado o triângulo retângulo, nós temos então hipotenusa, minha força F. Aqui, ó, surge um ângulo que eu vou chamar inicialmente de ângulo alfa, tá? Então, ó, força F, ângulo alfa. Se essa força F é a hipotenusa, o cateto que está aqui de frente com o meu ângulo alfa é o que a gente chama de cateto oposto, o Fy. E o cateto que ajuda a formar o ângulo alfa é o meu cateto adjacente Fx. Muito bem. Eu conheço então as relações trigonométricas, né? Vamos imaginar que nós queiramos determinar o seno do ângulo alfa, né? Como que eu calculo o seno de um ângulo? O seno do ângulo, ele é o cateto oposto pela hipotenusa. No caso do nosso triângulo retângulo aqui, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o Fy. Quem é a hipotenusa do meu triângulo retângulo? É a força F. Então, ó, seno de alfa, substituindo o cateto oposto por Fy e substituindo a hipotenusa por F, então fica Fy sobre F, tá? Se eu quiser determinar o valor da componente Fy, é ela que eu tenho que isolar. Para isolar Fy, o F que está aqui dividindo passa para o lado de lá multiplicando. Então, ó, toda vez que eu quiser decompor uma força em Y, eu vou usar essa relaçãozinha aqui, ou seja, a decomposição da força em Y será a intensidade da força vezes o seno do ângulo alfa. No caso aqui, o ângulo formado entre a força e o eixo x positivo. Tudo bem? Se eu quiser fazer a decomposição em x, como que eu vou fazer? Vou de novo partir de uma relação trigonométrica, onde cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o cateto que ajuda a formar o ângulo alfa, é o Fx. Quem é a hipotenusa? A minha força F. Então, ó, cosseno de alfa vai ser igual a cateto adjacente, que é Fx, dividido por F, que é a minha hipotenusa. Se eu quero saber Fx, o F que está dividindo, ele passa para lá multiplicando, então toda vez que eu quiser determinar a componente em x, ou seja, Fx,
eu vou fazer a intensidade da força vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo formado entre a minha força e o meu eixo x positivo. Então a gente pode sintetizar da seguinte forma: quando eu quero decompor em x, eu faço a intensidade da força vezes o cosseno do ângulo. Quando eu quero decompor em y, eu faço a intensidade da força vezes o seno do ângulo. Tranquilo? Muito bem. E se eu quiser fazer a composição das forças, como que eu faço? Vamos imaginar que eu conhecesse o valor de Fy, ou seja, o valor da componente em y, e conhecesse o valor da componente x, mas não conhecesse o valor da força F. O que eu poderia fazer? Para determinar a força F, eu poderia usar Pitágoras. Então, o que Pitágoras me diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, certo? Então, f ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual a fx, que é um cateto, ao quadrado, mais fy, que é outro cateto, ao quadrado. Então, f vai ser o quê? A raiz quadrada de fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Tudo bem? Então, quando eu quero decompor, eu uso essas formulinhas aqui. Quando eu quero compor, eu uso Pitágoras. Vamos então fazer um exemplo para ficar um pouco mais claro como que isso funciona. Nos exercícios que nós fizemos anteriormente, no início do ano, nós usamos muito a tabelinha, né? A tabelinha é necessária? Na verdade, não. Ela pode ser usada como uma forma de organizar melhor os meus resultados, mas eu posso fazer isso de outra forma também, que é como nós vamos fazer agora. Então, o exemplo 1 ele diz o seguinte: determinar a intensidade e a direção da força resultante. Então, aqui nós temos duas forças atuando no nosso sistema. Uma força de intensidade 150 newtons, que é F1, e uma força F2 de intensidade 100 newtons. A força F1 forma um ângulo de 15 graus com x positivo e a força F2 forma um ângulo de 10 graus com y positivo. Ou seja, lembrando que o ângulo reto ele tem 90 graus, se entre o vetor F2 e o y positivo eu tenho 10, daqui para cá até o x positivo eu tenho 80, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é sair do meu desenho e transformar isso num diagrama de corpo livre, que é quando eu faço lá a representação só das forças e dos ângulos que estão presentes no meu sistema. Então, eu tenho F1 150, formando 15 graus com eixo x, F2 igual a 100, formando 10 graus com eixo y, ou seja, sobram 80 graus entre ele e o eixo x positivo, tá? A partir do diagrama de corpo livre, eu posso iniciar a decomposição das forças. Então, lembra, eu vou fazer a soma das forças em x, ou seja, eu vou decompor ambas as forças em x e depois vou somar. Então, F1 vezes o cosseno de 15, mais F2 vezes o cosseno, lembra que toda vez que eu decomponho em x eu uso o cosseno do ângulo, vezes o cosseno de quanto? A minha referência é o eixo x positivo, então 15 aqui é o ângulo entre a F1 e o x positivo. Qual é o ângulo entre F2 e o x positivo? Se aqui tem 10, sobram 80. Então, F2 vezes cosseno de 80. Na linha de baixo, eu substituí os valores de F1 e F2 por 150 e 100, respectivamente. Encontrei aqui 144,89 mais 17,36, resultando aqui numa força em x, um vetor força em x, de 162,25 newtons. Não esqueçam das unidades. Unidades são extremamente importantes. Vou agora fazer a decomposição em y. Como eu faço a decomposição em y? Basicamente, eu vou usar as mesmas intensidades das forças que eu usei ali em cima e os mesmos ângulos. O que muda? Ao invés de usar o cosseno dos ângulos, agora eu vou usar os senos dos ângulos. Então, F1 vezes o seno de 15 graus, mais F2 vezes o seno de 80 graus, tá? Substituindo F1 e F2 pelos valores deles, chego aqui numa força em Y de 137,3 newtons. Então, o que acontece? Eu tenho agora
dois vetores, um em cima do eixo x, que é a soma de forças em x, e outro em cima do eixo y, que é a soma de forças em y. Então tá aqui, ó, meu vetor soma de forças em x, que vale 162,25 newtons, e aqui o meu vetor soma de forças em y, que vale 137,3 newtons. E aqui, ó, saindo da origem também, tem a minha força resultante, tá? Que é a pergunta do exercício, inclusive. O que eu vou fazer? Lembre-se lá do começo, né? Eu vou deslocar esse vetor y ali para frente para conseguir formar o meu triângulo retângulo. Então aqui, ó, uma vez que o vetor y foi deslocado, eu consegui formar o meu triângulo retângulo. Então eu tenho hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto, tá? E aí nesse triângulo retângulo, o que eu vou aplicar agora? Pitágoras, para descobrir o valor da força resultante. Então, vai ficar, ó, minha força resultante, ou minha hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos meus dois catetos, ou seja, soma de forças em x ao quadrado mais soma de forças em y ao quadrado. Eu quero a força resultante, então, para que esse quadrado saia daqui, eu faço lá do outro lado a raiz quadrada. Então fica, força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 162,25 ao quadrado mais 137,3 ao quadrado, que me dá uma força resultante de 212,55 newtons. Já determinei o valor da força resultante, mas eu quero mais. Eu quero saber qual é o ângulo formado entre a força resultante e o meu eixo x positivo. Para isso, o que eu vou fazer? Posso usar qualquer relação trigonométrica. Então, eu poderia usar seno de alfa, tangente de alfa ou cosseno de alfa. Eu optei por utilizar o seno de alfa. Eu sei que seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Vejam que o cateto oposto a alfa é o 137,3, dividido pela hipotenusa, que é a minha força resultante, 212,55. Fazendo essa divisão, eu vejo que o seno do ângulo alfa ele vale 0,646. Lembre-se, não é o ângulo alfa, é o seno do ângulo alfa. Vou usar lá na calculadora aquela função seno menos 1. Então, se eu fizer seno menos 1 do ângulo alfa, ou seja, seno menos 1 de 0,646, eu vou encontrar o ângulo alfa, que é de 0,7 graus, ou seja, muito próximo ali de estar em cima do eixo x positivo, tá? Tudo bem? Primeiro exercício, pessoal, bem básico. Vamos resolver mais alguns na sequência nos próximos vídeos, tá bom? Obrigado!